Boa noite, irmãos, irmãs, amigos e amigas. É motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui através deste canal para mais este culto online de louvor, adoração a Deus. Louvamos a Deus pela sua vida, por estar participando conosco e suplicamos para que o Senhor esteja abençoando a cada um. Continue conosco. Senhor Jesus, Ele veio a este mundo e pagou um alto preço por amor a mim e por amor a você. Mas louvado seja Deus, porque Ele venceu. Ele venceu a morte e ressuscitou. E por isso, Ele é adorado, Ele é exaltado para todos sempre. Amém.
nós te adoramos, ó Pai, e nós cantamos aleluia em todo momento da nossa vida, porque o Senhor fez algo precioso por nós, ó Deus, e por isso, ó Deus, nós somos felizes, porque sabemos que um dia iremos morar na tua glória, ó Pai, lugar que é separado para aqueles que te amam, para aqueles que confessaram Jesus como Salvador. O pão vivo que desceu do céu, que alimenta as nossas vidas e que faz diferença no nosso ser, ó Pai, que nos fortalece para estarmos mesmo firmes no Senhor a cada momento, sabendo, ó Deus, que no Senhor o nosso trabalho não é vão e que um dia teremos a recompensa junto ao Senhor, ó Pai. Obrigado mesmo por esse momento de louvor e adoração, ó Pai, e que o teu povo também esteja adorando, mesmo nos dias difíceis que estamos vivendo, ó Pai. Que o louvor esteja sempre presente na vida do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Mais uma vez, estamos nos reunindo na presença do Senhor, que é o Rei do Universo, que está sempre presente conosco. E mesmo que estejamos nos encontrando de uma forma diferente, nós continuamos adorando na presença do Senhor. A nossa alma, ela deve ter sede do Senhor, ela deve ter fome do Senhor. Alimente-se com essa música, com o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e cante conosco, sacia-me. O que eu mais quero é te
Salmo 1 para a nossa meditação, para a nossa mensagem dessa noite. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1, ele faz uma comparação entre os justos e os ímpios. Porém, a nossa ênfase nessa noite será somente sobre as bem-aventuranças dos justos, daqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor. Eu gostaria de estar enfatizando sobre alguns hábitos que nós precisamos adquirir em nossas vidas em relação às coisas de Deus. Hábitos esses que transformarão a maneira como nós pensamos, nos comunicamos e também a maneira como vivemos. Se formos analisar numa profissão secular, por exemplo, um marceneiro, ele carrega sempre as suas ferramentas para o seu trabalho. Um atleta, ele não esquece os seus equipamentos, onde ele vai, ele leva também consigo. E um músico da mesma forma, ele não deixa para trás os seus instrumentos, e nós podemos aplicar este mesmo princípio em relação à palavra do Senhor. Nós precisamos sempre tê-la conosco, mantendo um plano de leitura e também uma agenda de compromissos, uma agenda onde nós tiramos um tempo diário para estarmos fazendo o uso da maneira como nós precisamos para termos uma vida bem-aventurada, para termos uma vida feliz, para termos uma vida de comunhão com Deus. Há quem diz que um hábito, para que ele se torne uma rotina na nossa vida, nós precisamos de executá-lo, nós precisamos de desenvolver esse hábito por pelo menos uns 20 dias, e daí nós fazemos isso com naturalidade. E se em tudo na vida a gente faz isso, no começo a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas depois que nós adquirimos este hábito, fica meio que automático e nós conseguimos fazer com naturalidade. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma breve meditação sobre o texto que lemos, abordando alguns aspectos importantes com relação a essa agenda, com relação a esse compromisso que nós devemos ter em relação à nossa vida de comunhão com Deus. O salmo que nós lemos, ele traz algumas lições importantes para nós. Eu gostaria de estar abordando, gostaria de estar colocando aqui para os irmãos. E o primeiro deles fala em relação ao prazer, em relação a termos alegria em fazermos aquilo que nós precisamos com relação à palavra de Deus, com relação à lei do Senhor, com relação ao nosso compromisso, à nossa vida com Deus. O versículo 2 diz: o seu prazer está na lei do Senhor. E, na verdade, a Bíblia, ela é a escolha de Deus para ser o nosso dicionário de vida, para ser de uma maneira prática aquilo que vem ser o nosso manual
de instruções. Nós aprendemos através dos seus ensinamentos. Quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a vida de José, por exemplo, lá no Egito, nós podemos ver que José nos ensina uma lição preciosa, que apesar da traição familiar, houve o cumprimento da promessa de Deus, o cumprimento de um futuro prometido à vida dele através daquele sonho. Da mesma forma, Davi ele nos ajuda a converter o coração dos nossos filhos, nos ajuda a enfrentar a rebelião dos nossos filhos. E Moisés também, da mesma forma, nos ajudará a convivermos com líderes queixosos, com pessoas que agem e que vivem assim. E para isso nós precisamos desenvolver um programa de autoalimentação. Se nós vamos a uma nutricionista, ela nos dá algumas recomendações para o bem do nosso físico. E em relação à nossa vida também com Deus, nós precisamos desenvolver esse plano, nós precisamos recorrer à palavra de Deus para que nós possamos ter uma alimentação saudável, tendo um coração saudável, sendo um cristão saudável e ao mesmo tempo também uma igreja saudável. O texto que lemos: o seu prazer está na lei do Senhor. O hábito, o nosso compromisso em termos o nosso prazer em estudarmos a palavra do nosso Deus. Continuando ainda no texto que lemos, uma outra parte no versículo 3 chega a dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação, ela é importantíssima para a nossa vida, porque ela nos leva ou nos eleva acima dos níveis de conhecimento. O conhecimento, ele nos leva a apenas uma compreensão sobre determinado assunto e às vezes até uma compreensão equivocada. Ou seja, o conhecimento sozinho, sem a aplicação prática, ele pode nos levar ao orgulho. Ele pode fazer com que a nossa mente atinja, com que a nossa mente ela alcance certos objetivos, porém a mente sendo atingida e não o nosso coração, isto se torna apenas uma informação em relação aos princípios, em relação à lei. E por isso que o salmista coloca então, não apenas o conhecimento, não apenas a leitura. Nesse quesito, os fariseus, eles eram realmente notáveis, eles eram realmente mestres. Por quê? Porque eles tinham a intelectualidade, eles tinham todos os tipos de conhecimento bíblico, porém era apenas como uma informação e na verdade aquilo não fazia parte das suas vidas de uma maneira prática. E nós podemos entender e ver aqui através do texto então que a aplicação ela faz toda a diferença entre ouvir e cumprir a palavra de Deus. Ela diferencia um fã de um discípulo. O discípulo é aquele que realmente assume compromisso, enquanto que o fã apenas é um seguidor de longe, apenas conhece e sabe histórias bonitas sobre a Bíblia, histórias bonitas sobre Jesus. Então, ler a Bíblia nos coloca em contato com as histórias e com os fatos. Porém, meditar e examinar fará com que nós sejamos capazes de nos tornarmos discípulos de Cristo, de seguir os seus passos. Ou nós passamos a viver de um modo diferente
por causa daquilo que lemos. Uma das enfermidades, uma das moléstias da cristandade que nós podemos notar e perceber é viver de acordo, de uma maneira divergente, de um modo divergente ao que se prega, aquilo que se diz que acredita. Nós sabemos que tudo que precisa, às vezes nós sabemos tudo o que precisa sobre o amor, mas não somos capazes de demonstrar na prática este amor. Sabemos tudo o que é necessário sobre a alegria, mas não sabemos alegrar os nossos lares e vivermos também uma vida de alegria na presença de Deus. Sabemos às vezes tudo o que é necessário sobre o perdão, porém não somos capazes de perdoar. E assim, se fôssemos enumerar em relação a outros assuntos também da nossa vida. João 13,17 nos exorta de uma maneira bem prática, quando diz: agora que vocês sabem estas coisas, que vocês as conhecem, felizes serão se as praticarem. Para quem teve a oportunidade de acompanhar conosco no domingo passado, ali a meditação do pastor Ablandino, pôde perceber muito bem o que ele disse em relação a isso, em relação à coerência daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos, em relação àquilo que nós vivemos. Sempre que eu tenho que pregar, sempre que eu tenho que anunciar um sermão, alguma coisa, a minha responsabilidade, ela é dobrada, a minha responsabilidade, ela se torna ainda maior. Porque aquilo que está sendo anunciado, aquilo que está sendo falado, tem realmente que ser real, tem realmente que fazer parte da nossa vida. E depois dessas duas coisas aqui que nós compartilhamos, o texto ele nos fala no devido tempo dá o seu fruto. Ele é como a árvore que no devido tempo dá o seu fruto. Então, primeiro vem o trabalho, primeiro vem a dedicação e agora é a hora abençoada. Agora é a hora da colheita. Hoje nós temos vivido, nesse período agora, um período abençoado na nossa região, por ser uma região agrícola, uma região da colheita de café, onde os trabalhadores eles recebem a recompensa. As pessoas gostam desse período da colheita. Conheço muitos empregados, às vezes domésticos ou de algumas empresas, que nesse período pedem demissão do seu trabalho para dedicar à colheita, porque é onde eles ganham por uma produtividade e onde eles conseguem também ter um salário melhor. Então a colheita, ela é uma recompensa benéfica, é algo bom para o trabalhador, mas ela se torna ainda mais gratificante também para o empregador, porque quanto mais ele tem que pagar, quanto mais a sua produtividade ela está em um nível mais alto e mais ele tem que gastar, porém ele fica feliz porque maiores também serão os seus ganhos, os seus rendimentos. Mas como eu disse que a colheita ela é o último passo. Para que ela ocorra, para que ela aconteça, primeiramente aquele empregador ele tem que dedicar um tempo desde o preparo do solo, desde o plantio, a capina, o período ali de preparação e adubo, trato, cuidado com a lavoura, até o momento em que ele recebe a recompensa, em que ele pode concluir ali a sua colheita. E nós podemos concluir pensando então sobre estes importantes conselhos que a palavra de Deus nos dá, tendo o nosso prazer na lei do Senhor, não apenas com um mero conhecimento,
mas meditando, buscando, vivendo, praticando, mudando a nossa vida, mudando o nosso interior, e aí nós com certeza colheremos também os frutos. Que nós possamos na nossa vida, no nosso coração, estarmos criando este solo fértil, onde Deus planta ali uma semente e logo uma árvore criará raízes no nosso interior e se tornará então frutífera. Que esta seja realmente a nossa vida, o nosso compromisso, sabendo que esta árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e o Salmo conclui no versículo 3º dizendo que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que Deus abençoe e continue sobre a sua vida. Gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos finais ainda antes da oração. Quero fazer uma oração pela sua vida, agradecer por vocês que estiveram conosco e como eu sempre tenho dito, tem pessoas que têm nos enviado mensagens, pedido para que estejamos orando por elas, e se alguém quiser então depois fazer algum pedido de oração, colocar aí algum motivo, poderá estar nos enviando uma mensagem e nós estaremos orando. Vou estar fazendo uma oração agora, encerrando assim o nosso culto nesta noite. Pai bendito, obrigado, Senhor Deus, porque podemos ver, ó Pai, como a Tua palavra realmente transforma, ó Deus, o nosso ser, a nossa vida, para Te servirmos, ó Deus, de uma maneira melhor, ó Pai, não apenas, Senhor Deus, sendo conhecedores, mas sendo, ó Deus, praticantes, ó Senhor Deus, procurando, ó Pai, mudar, ó Deus, transformar, ó Pai, a nossa vida, vivermos, ó Deus, de maneira a estarmos glorificando o Teu nome. Eu quero Te agradecer, louvar, ó Deus, e bendizer por cada uma das pessoas que nos acompanharam aqui, ó Deus, através deste culto, e que o Senhor possa estar abençoando cada uma das vidas. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados,